Bom, o que a gente vai fazer, o que a gente vai procurar fazer nos próximos minutos, em que a gente estiver junto nesse papo, é ouvir o Facuri e o Roberval a respeito de pontos que são interessantes, importantes para o setor, e a gente vai tentar dividir isso. Vamos ver como é que a dinâmica vai nos levar, né? A gente quer fazer algo bastante fluido, até para a audiência também participar. Nós vamos tentar levar o nosso bate-papo para dois eixos temáticos. A gente vai falar um pouco sobre produtividade, inovação, sustentabilidade, e depois a gente vai entrar no aspecto de ensino, educação, normatização, né? E eu já começo, sem mais delongas, provocando os nossos convidados, queria ouvir primeiro o Roberval sobre esse assunto. Roberval, a gente ouve falar muito em produtividade e sustentabilidade como fatores competitivos, determinantes nessa disputada indústria da construção. Como é que o aço, o elemento estrutural, tem contribuído nesse quesito? Alexandre, a questão do aço são algumas questões básicas realmente que vêm de longa data. O aço, evidentemente, por ser estrutura em aço, por ela fazer parte da construção industrializada, né, ela é altamente produtiva, né? E essa produtividade, de uma maneira geral, se reverte em benefícios para a construção. Nós, durante muitos anos, nós ficamos, o trabalho da década somente no final da década de 80, da década de 90, com muitas palestras em todo o país, né, em vários locais, tentando mostrar as vantagens do aço. E sempre uma das coisas que a gente focava era a questão da produtividade. Porém, sempre se esbarrava numa coisa chamada custo, né? E que sempre se colocava que a estrutura metálica era muito boa, era muito produtiva, mas que era mais cara, né? A estrutura metálica era mais cara. E se falava, um número que se falava de uma maneira geral era algo em torno de 30%, né? 30% mais cara do que a estrutura moldada em loco, de concreto moldado em loco. E essa questão ficou, né, muito arraigado na cultura brasileira. Até um ponto que a gente percebeu, óbvio, né, que todos esses esforços que estavam sendo feitos, nós estávamos tentando vender o nosso produto para o nosso próprio concorrente, né? que era, por exemplo, a construtora cuja construção da estrutura fazia parte do negócio dela. Tá? Ou seja, para que a gente pudesse competir, ter um custo menor, nós, com o nosso custo final já colocado com os nossos custos indiretos e nossa margem, né, de competição, a margem de lucro, por exemplo, nós tínhamos que ser mais barato do que o custo direto do construtor. Evidentemente que isso nunca vai ser possível. Tá? E se a gente fizesse, quando você faz mais ou menos a conta entre os impostos e, né, o que a gente chama de BDI, dá mais ou menos em torno desses 30%. De lá para cá, a realidade da construção brasileira mudou um pouco. Começaram as grandes construtoras, né, começaram a se tornar muito mais umas gerenciadoras, né, um general contractor, como é usado, por exemplo, nos Estados Unidos, em que ela mais gerenciava e contratava, né? Contratava estrutura, contratava alvenaria, contratava instalações elétricas, hidráulicas, etc. Quando chegou nesse ponto, tá? Nós ficamos realmente bastante mais competitivos. E a gente focou mais nesse ponto, de vender realmente para quem seria o nosso cliente. Tá? Então, houve uma mudança do perfil, né? Ainda está em desenvolvimento, né? Tem vários construtores ainda que a parte realmente da construir estruturas, né?
moldada em loco, faz parte do negócio dela, mas a maioria já está caminhando para virar realmente um general contractor, né? Main contractor, como se diz, por exemplo, nos Estados Unidos, muita coisa na Europa também. Então, essa mudança de perfil nos colocou realmente numa condição bastante melhor do que a gente tinha antes, tá? E nesse ponto aí agora, a produtividade e a sustentabilidade começaram a ser mais levadas em conta, entendeu? É interessante essa questão do quão sustentável é o aço em relação a outros materiais. Isso parece que tem se tornado algo mais evidente, né? Inclusive como vantagem competitiva, né? A gente tem visto muito isso. Fakuri, eu queria te ouvir um pouquinho também a respeito disso. Fakuri também, a gente apresentou o Fakuri como tendo construído a carreira dele academicamente, mas o Fakuri também teve uma passagem também pelo setor, né, pelo mercado, né, no respeito à produção e fabricação, projeto, engenharia, estruturas metálicas. Vai lá, Fakuri. Bom, professor, precisa te conceituar, né? Vamos lá. O que é a produtividade? Produtividade é eficiência na transformação de recursos em produtos. Então, dentro desse ponto de vista, o uso de elementos estruturais de aço na construção civil, né, conforme já foi colocado até pelo Roberval, pelo fato de serem elementos industrializados e que chegam prontos na obra, evidentemente, aumenta muito essa eficiência. Então, são coisas que nós já conhecemos. A estrutura, por exemplo, vai ser erguida em um prazo muito menor, com menos mão de obra, menos operações, né? Não vão ser necessárias, por exemplo, a execução de formas, nem os descartes são mínimos. Se terá uma maior precisão dimensional e uma ocupação menor de espaço, em comparação com outros materiais estruturais, né? Em que a estrutura é toda produzida no local. Então, eu vejo realmente grandes vantagens, né? E a questão do custo levantada pelo Roberval é, de fato, uma questão de evolução do mercado para entender todas essas vantagens. Posteriormente, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, mas ainda, de fato, é muito comum você comparar preço a preço inicialmente e, a partir daí, fazer a escolha do material de construção. No entanto, quando se leva em conta uma série de outros fatores, né, até o tempo de execução da obra, evidentemente que a relação custo-benefício final é que deve ser avaliada, e o aço, dessa maneira, em várias situações, é um material competitivo. Eu costumo dizer que não existe um material simplesmente melhor que o outro. O aço é melhor que o concreto é melhor do que o aço. Se um material fosse sempre melhor do que o outro, só haveria um material estrutural. E na verdade, não é assim, né? Para cada obra representa uma situação que deve ser devidamente analisada e escolhido, evidentemente, o melhor material estrutural, que muitas vezes são os dois juntos, né? São os elementos até mistos de aço concreto. Tirando proveito do melhor, né? Vocês dois citaram, o Roberval bastante na fala dele, a questão da industrialização, ou da construção industrializada, e o aço acaba sendo um dos principais protagonistas nesse tipo de construção. Vocês entendem que existe a cadeia de construção em aço, desde da produção, passando pelo projeto e construção no canteiro, arquitetura. Vocês acham que a cadeia está preparada hoje no Brasil para a demanda de construção industrializada que nós temos? A gente passou agora recentemente, estamos passando por essa questão toda da pandemia, onde muito se precisou de rapidez e agilidade para deixar hospitais prontos e tantas outras instalações. Como é que vocês veem essa ligação? A gente está preparado no Brasil? A cadeia está preparada para a construção industrializada? Alexandre, na realidade, a construção industrializada no Brasil já tem algum tempo que está, vamos dizer assim, em desenvolvimento, tá? Hoje nós temos bastante, por exemplo, a estrutura metálica, ela por si só, né, ela é industrializada, certo? Nós temos outras, né, por exemplo, outro tipo de estrutura bastante industrializada, que é a estrutura em pré-moldados, concreto, né?
Então, em termos de estrutura industrializada, a cadeia está bastante preparada, né? O que faltaria? O que estaria faltando? Os complementos, né? Lajes, fechamentos, instalações elétricas, hidráulicas, né? Etc. E isso vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Já existem outros, hoje, materiais que a gente chama de materiais complementares à estrutura, e estão disponíveis no mercado a um custo já bastante razoável, né? Nós, por exemplo, em termos de estruturas de aço, né? Nós temos o steel deck, que é algo que facilita bastante a construção, no caso das lajes. No lado do concreto premoldado, nós temos as lajes alveolares, né? Que são também bastante utilizadas. E nós temos, por exemplo, já está bastante difundida aqui as divisórias, né, em gesso acartonado, né, o que a gente chama de drywall, né, steel frames, inclusive para fechamentos externos, né, podem ser bastante utilizados, só que externamente, em vez de colocar o gesso, são placas cimentícias, e painéis também, né, painéis pré-moldados, e outros tipos de painéis metálicos também, que já serve também, que se casa bastante com a filosofia da indústria, né, da construção industrializada. Então, eu acho que o Brasil, vamos dizer assim, se não tem ainda a disponibilidade, todos né, os materiais que estão disponíveis nos países mais industrializados, mas nós estamos caminhando, sim. Hoje já existe. Tá? Só uma colocação aqui, que eu acho que vale a pena a gente comentar, quando foi feita uma pesquisa, né, pelo CDCA sobre os fatores de escolha dos sistemas construtivos. Evidentemente, o primeiro fator foi custo, o segundo foi produtividade, tá? O terceiro, qualidade, e o quarto, cultura da empresa. Então, você vê que já está se começando a se pensar um pouco mais em termos de produtividade na própria obra, entendeu? Sim, sim, eu quero ouvir o Facuri nisso também, mas já emendando uma questão que está correlata. E que aqui a gente está acompanhando algumas perguntas que estão sendo enviadas e tem a ver com isso. Como é que fica a questão do preparo e capacitação da mão de obra? Os dois, eu tenho certeza que vão opinar a respeito disso de maneira bastante apropriada, porque ao mesmo tempo que a gente fala que a indústria às vezes precisa capacitar, o ensino, o setor de ensino também pode ser que tenha o seu papel, né? Como é que é isso, começando pelo Facuri? Bom, eu penso que existem alguns aspectos que eu acho que a gente precisa também se deter um pouquinho. Por exemplo, a construção industrializada vai exigir uma certa mudança de cultura da população. Na verdade, hoje, até algum tempo atrás, ela era menos aceita. Hoje, a gente observa que ela já começa a ser bem aceita, por exemplo, em edifícios comerciais, mas existe ainda uma resistência, me parece, na parte residencial. Então, esse é um ponto que a gente precisa mudar, né? Em outros países isso não acontece, já foi vencido, nós no Brasil ainda vamos ter que superar essa fase. E eu acho que um mercado muito grande de construção que se tem aí pela frente é exatamente o residencial, em função do déficit que é conhecido de todos nós. A questão do ensino é um outro ponto que eu concordo com você que precisa ser melhorada nesse aspecto. Os cursos de engenharia civil raramente tocam da maneira adequada na questão específica de construção. Eu acho que a gente ensina bem, pelo menos nas boas escolas, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a questão da estrutura metálica. Os nossos cursos de estruturas metálicas no Brasil, eles não perdem nada para os cursos que existem no exterior, eu tenho acompanhado isso, mas quando você chega na montagem da edificação, na construção em si, efetivamente nós não damos esse tipo de instrução. Quando se fala em construção industrializada, então,
não se tem praticamente nada. As nossas disciplinas relacionadas à construção se fundamentam basicamente na construção artesanal. Então, isso, de fato, precisa ser mudado. A gente precisa alterar um pouco esses currículos e um pouco a cultura da população também. Sim. Pois não, Roberto. Acrescentando alguma coisa que o Facuri está falando aqui, eu acho assim, nós estamos pensando, além da questão de cursos superiores, tá? Nós precisamos também na formação de nível médio, né? E eu acho que também não é formado. Tá? Hoje em dia, as pessoas vão dizer, elas praticamente são formadas na prática, né? Mestres, operários, de uma maneira geral, né? Os encarregados, eles são basicamente formados na prática, né? Eles têm, às vezes, uma base de ensino, às vezes até boa, mas eles não aprenderam na escola como gerenciar, né? Como mestre, né? Gerenciar uma obra lá onde que evidentemente compete a ele. E também o próprio encarregado, né? Não é ensinado a ele de uma estrutura industrializada o que ele tem de fazer, qual que é a diferença, o que ele tem o que é demandado dele, entendeu? Então, além da questão do curso superior, nós temos também no ensino médio uma deficiência muito grande. É muito difícil, às vezes, você conseguir profissionais, né, no mercado que não tenham se formado na prática. Entendeu? É interessante, como a gente disse no início, a gente ia caminhar pela questão da industrialização, inovação, sustentabilidade, mas íamos caminhar também na questão do ensino, exatamente isso, que uma questão está sempre relacionada com a outra, isso é inevitável. Uma pergunta nessa linha também tem a ver com a questão que envolve a origem da concepção, né? A gente tem acompanhado vários eventos em que uma das principais os principais gritas do mercado poxa, a gente recebe um projeto concebido, muitas vezes de uma maneira mais generalista pela arquitetura, e na hora que se começa a pensar no planejamento da construção e passar pelo desenvolvimento do cálculo, da análise estrutural, entende-se que é interessante usar o aço. E aí você tem que fazer um trabalho, muitas vezes, enorme para poder fazer modificações, adaptações no projeto, para se adaptar ao aço, que para aquela obra vai ser mais rápido, vai ser mais interessante, mas não se pensou isso lá atrás. Quer dizer, isso passa também pela questão do projeto arquitetônico, né, Roberval? Quer dizer, o ideal seria que os projetos em estrutura metálica já fossem concebidos arquitetonicamente pensando nisso. Alexandre, isso vamos dizer assim, vamos chamar do mundo ideal, né? De que a gente já recebesse um projeto arquitetônico já, vamos dizer assim, não só concebido, mas desenvolvido para a estrutura de aço. Mas o que na experiência que a gente está tendo hoje, o seguinte, o arquiteto, quando ele tem feito, por exemplo, os grandes projetos que eu estou falando, por exemplo, dos edifícios corporativos, né? Ele faz a estrutura não pensando no tipo faz o projeto de arquitetura, não pensando no tipo de material que vai ser utilizado. Isso viria depois no desenvolvimento do projeto de arquitetura. Tá? A concepção arquitetônica, de uma maneira geral, a definição de espaços, né, a definição da forma da estrutura, a área, etc. Isso tem uma concepção, isso vem no projeto conceitual do arquiteto. A partir do momento, isso que é importante, a partir do momento em que o projeto vai ser desenvolvido, seria importante já estar definido o tipo de estrutura. Aí sim, tá? Porque, assim, acho que, de uma maneira geral, arquiteto nenhum define o seguinte, vou fazer uma obra em aço. Tá? Ele vai fazer uma obra para atender à necessidade do que foi para o qual ele foi solicitado, né? Por exemplo, ele vai fazer um edifício corporativo para
uma obra, um grande edifício, por exemplo, em São Paulo, como a gente construiu vários, no Rio, aqui em Belo Horizonte, né, nas grandes capitais. O cliente demanda, né, olha, eu quero tantas, baseado naquele terreno que está sendo colocado, dá para fazer essa quantidade de área, e o arquiteto vai colocar, né? Olha, vai ter essa aparência, e o cliente define, olha, eu quero um edifício que tenha essas e essas, né, vamos dizer assim, características, e ele desenvolve aquilo ali, entendeu? Aí, nesse ponto, é que é importante a gente entrar, ou seja, que a estrutura seja definida. Ela sendo definida ali, aí sim, o arquiteto vai partir para um pré-executivo, tá certo? Junto com o pessoal da estrutura e os demais disciplinas, tá? Para que seja atendido aquela necessidade definida pelo cliente, tá certo? Mas Roberval, você... Esse ponto é que entra, que a gente tem de colocar o diferencial do aço, entendeu? Que vai reduzir prazo, que vai ganhar espaço, entendeu? Que vai dar maior qualidade, maior precisão, e toda essa coisa todas as vantagens que o aço tem, né? Sim, mas você vive essa realidade no seu dia a dia. Imagina que você receba um projeto que já tenha sido concebido pensando no material, e aí a pessoa já pensa, o arquiteto já vai pensar em modulação, já vai pensar em vãos, já vai pensar nos espaços livres que ele deseja ter ali internamente, partindo das vantagens do uso do aço. Não seria interessante que o projeto já nascesse arquitetonicamente pensando no material da estrutura? Então, foi o que eu disse para você. Quando isso já vem, por exemplo, assim, o arquiteto já sabe que vamos dizer assim, aquela concepção que foi colocada para ele, né? Aquela necessidade do cliente foi colocada para ele, e dentro da concepção dele, ele já sabe que vai ter de usar o aço, tá? Aí sim. Mas, a princípio, tá? Ele não sabe ainda qual tipo de material que vai ser utilizado, entendeu? Então, assim, ele concebe, é um projeto conceitual, entendeu? Por exemplo, hoje em dia se pede num projeto, nesses edifícios corporativos, né? Grandes vãos, tá? Grandes vãos livres, sem interrupção, sem pilar, tá? E aí é importante, tá? Aí entra, o aço começa a ficar mais vantajoso, assim como outros tipos de construção. Mas, assim, é muito difícil, Alexandre, a gente receber, e eu vejo isso, inclusive, no exterior. Nós fizemos, há um tempo atrás, um projeto, uma concepção de um projeto em Buenos Aires, em que existia um modelo, tá? Que estava, até originalmente, tinha sido pensado em concreto, mas ainda sem a definição final, tá? Mas, assim, de uma forma ou de outra, tá? Ele pensou nos espaços onde estava sendo colocado, tá? Quando a gente que a gente entrou no projeto, o que a gente começou a trabalhar é que se acabou por definição pelo aço. Quando a gente colocou principalmente a questão de custo, de prazo, né, e de retorno do investimento, aí se optou realmente pelo aço. Inicialmente, o preço do aço o custo da estrutura de aço estava muito alto, estava ficando muito mais caro do que o concreto. A gente atuou mostrando que não, nós conseguimos reduzir o peso da estrutura, nós padronizamos, ou seja, nós colocamos os conceitos da construção industrializada, e isso viabilizou a obra em aço, entendeu? Ela não foi, acabou ela sendo adiada por esses problemas que a Argentina passou, né, com as novas eleições, essa questão toda. O dinheiro era dinheiro externo, o dinheiro foi recolhido. Eu acho que no futuro ele vai ser retomado. Mas, basicamente, o que eu posso, para poder encerrar, eu colocaria basicamente o seguinte: o projeto conceitual independe da estrutura, entendeu? O desenvolvimento do projeto pré-executivo e depois o executivo, sim,
Aí começa a entrar a estrutura, entendeu? Ok, antes de dar uma virada um pouco no nosso tema, nos nossos assuntos, Facuri, você quer complementar alguma coisa nessa linha de raciocínio, nessa problemática? Eu só diria o seguinte, na verdade, a realidade de obras corporativas que o Roberval está citando é essa mesma. Agora, ele tem, na verdade, ele tem uma empresa de porte, né, e que consegue prescrutar a existência dessas obras e intervir nesse momento de transição do projeto conceitual para o projeto executivo. Muitas vezes prova que a estrutura de aço é mais adequada nessas circunstâncias. Agora, no fundo, o problema talvez seja que essa realidade que o Roberval apresenta não seja a realidade para todo o setor. Muitas vezes, em obras menores ou em determinados tipos de obras, o arquiteto, quando faz o projeto conceitual, ele já tem na cabeça a ideia do concreto armado e, como não há essa intervenção intermediária, a obra acaba sendo quase que naturalmente, como uma consequência óbvia, sendo feita em concreto armado. Então, pois é interessante, isso tem tudo a ver com o que você comentou agora há pouco, e é um ponto importante, sobre a questão da deficiência que existe no ensino, muitas vezes, nas estruturas metálicas, que parece existir uma zona de conforto. Você falou muito bem, Facuri, não existe material melhor ou pior, mas parece que existe uma certa zona de conforto que faz com que os profissionais no Brasil sempre partam do princípio de uma unicidade em termos de opção de material para o edifício que ele está projetando, né? Então, talvez por quê? Por causa de uma insegurança em relação à questão de trabalhar em aço, uma insegurança em relação à questão que envolve não só os aspectos estruturais, mas arquitetônicos. Então, talvez isso seja um aspecto que precisa ser trabalhado, né? Sim, sem dúvida. Existem muitas dúvidas dos arquitetos e muito receio, às vezes, de alguns arquitetos. Né? Quando se fala, por exemplo, quer dizer, muitas vezes se imagina sempre aquela situação, né? Bom, eu tenho uma estrutura metálica, vou colocar alvenaria, como é que vai ser a junção entre esses dois materiais? As interfaces. Então, é óbvio, se as pessoas, se o profissional está acostumado a lidar com concreto, funciona, né? É difícil a gente mudar essa mentalidade. Né? É muito difícil as pessoas saírem da sua zona de conforto. Realmente, isso é algo que precisa ser trabalhado. Sim. Deixa eu propor uma... Pois não. Uma colocação aqui que eu acho que é importante. Nessa mesma pesquisa que eu falei inicialmente, tem uns dados interessantes aqui que colocam o seguinte: por que se utiliza as construtoras e os projetistas, por exemplo, por que eles utilizam estrutura metálica e por que eles não utilizam? Vou colocar primeiro por que eles não utilizam. Está colocado aqui, só porque eu peguei o gancho em cima do que o Facuri falou. Eles colocam, não tem cultura de uso. Evidentemente, custo. Falta mão de obra, falta fornecedor na região e projetista não especifica. Entendeu? Então, assim, um dos pontos bastante importantes que o Facuri colocou aí é essa questão da cultura da empresa, entendeu? Preciso chamar a atenção por conta disso. Ou seja, ela vai naturalmente pela cultura. Eu acho que essa é a principal razão por que a pessoa já vai direto para o concreto. Ela está acostumada a fazer em concreto, entendeu? Pois é, interessante mesmo. Mas então fica o recado aí, né? De uma maneira geral, para o setor e para a área de ensino também. Imagino que a gente deve estar sendo acompanhado também por professores universitários. A gente precisa, não só dentro da academia, mas através das entidades de fomento do uso do aço, que tem feito um trabalho fantástico nesse sentido, e aqui registro a Abscência, a PCA, trabalhar realmente a questão do ensino. Deixa eu dar uma guinada aqui, tem a ver com muitas perguntas que a gente está recebendo e estava já no nosso roteiro. Vamos falar um pouco de material. Houve um tempo atrás, a gente experimentou aqui no Brasil uma mudança, né, uma virada de chave. A gente vinha utilizando, e veja, por favor, eu não estou
eu não quero ser deletério no meu comentário, é só uma atestação histórica. Houve uma mudança do uso do 250 MPa, vamos falar de grade, né, na linguagem nossa aqui, de um grade de 250 MPa de resistência ao escoamento dos aços utilizados no Brasil para o 350. Então, assim, na linguagem bastante conhecida do pessoal do setor, do ASTM A36 para o ASTM A572 graus 50. O que aconteceu na época para isso acontecer? O que ocorreu para isso acontecer? E o que seria necessário, Roberval, para a gente poder virar a chave mais uma vez? Hoje nós temos as siderúrgicas brasileiras produzindo 420, 460 MPa. Nós temos na Europa o uso de aços, por exemplo, na Europa não se fala mais em utilizar, nos Estados Unidos também, 250 MPa, 235, 275, depende da norma do lugar onde se está. Utiliza-se de 350, 420, 460, em algumas situações até acima. Qual é a diferença e o que precisa no Brasil para começar a se olhar para a utilização de materiais de maior performance? Onde que está o porquê disso? Alexandre, essa questão do 250 para o 350 foi uma luta, né, há uns tempos atrás, sem delongar muito, né, quando na época, a gente não tinha perfis laminados adequados à construção do aço, nós tínhamos aqueles perfis antigos, né, produzidos pela CSN, perfil I americano, perfil U, etc. e tal. Cantoneiras, evidentemente. O perfil W surgiu depois com as Toninas e Gerdau, mas nós tínhamos, basicamente, a gente utilizava perfil soldado e o fornecedor era os Minas. Nós, que era a empresa que fornecia chapa grossa. De uma viagem que nós fizemos um tempo atrás, né, lá nos Estados Unidos, a Chaparral, na época, tinha lançado também o chamado aço multigrade, que eles chamavam lá. Era um aço que tinha a resistência de 350, mas tinha a ductilidade e a soldabilidade do aço A36. Foi mais ou menos quando eles começaram a fazer também a mudança do A36, né, do 250 megapascal para o 350. Nós trouxemos essa ideia aqui, conversamos com o pessoal da Uzi Minas, que a gente sabia que os aços da Uzi Minas, pelos próprios certificados, as resistências eram muito maiores do que o valor mínimo dado pela norma, e eles abraçaram essa proposta nossa e criaram, na época, que a gente chamava inicialmente de aço multigrade também, que depois caminhou para o aço uso civil, tá? Inicialmente o 300 e depois o 350. Ou seja, a mudança do 250 para o 300 foi basicamente um controle de qualidade, de separação realmente daquilo que dava mais do que 300 do que aquele que não dava. Basicamente, mais de 95%, quase 100%, dava para poder fazer com o 300 e depois com um pouco mais de controle o 350. Tá? Evidentemente, com o 350, mais alguma coisa de microligas, etc. E tal. Então, assim, aí começou, e depois, quando a Gerdau, né, começou a operar o laminador dela, ela fez uma pesquisa de mercado, conversou com vários fabricantes, inclusive e projetistas, professores, etc. E uma das coisas, por exemplo, quando nós conversamos muito com eles, é o seguinte: olha, não entre com o aço 250, já entre de uma vez com 350. Tá? Então, com isso, o fabricante, né, do perfil, já colocando o aço de maior resistência, evidentemente, ele ficou disponível no mercado, tá certo? O aço, você não tinha o aço 250 com os perfis dados, né? Só que isso demorou um tempo, por questões de cultura, por questão de zona de conforto, novamente. Os projetistas, tá, continuavam utilizando 250, especificava 250 e comprava um perfil com aço 345 ou 350. Tá? Isso era muito comum. Tá? Tanto que aí a gente começou a fazer os trabalhos, né? Algumas empresas, uma delas, por exemplo, foi a própria CBMN, e quando nós fizemos um trabalho, achei
um trabalho bastante interessante, mostrando a comparação entre uma estrutura industrial utilizando o aço 250 e o 350 no galpão de sintetização aí lá em Araxá, né? E tem os dados interessantes que se mostrou, porque é o seguinte, o pessoal tinha feito originalmente o projeto considerando o aço com 250, embora o perfil fosse realmente com aço 345, né? E o bastante interessante é que ficou bastante patente aqui esse estudo que nós fizemos, que mostra, por exemplo, que utilizando o aço com 345 MPa, tá? Se conseguiu uma economia de 22% de diminuição, né, do peso. Tá? E, evidentemente, com isso aqui, houve uma redução, uma coisa bastante interessante, foi feito esses cálculos nessa época com esse paper que a gente fez junto entre a CODEM e a CBMN, uma redução enorme da emissão, né, de gás estufa, né, só para você ter uma ideia, se reduziu quase 128 toneladas de dióxido de carbono. Tá? E também uma economia energética, tá? De quase 2.000 gigajoules, mostrando realmente que a questão do aço de alta resistência não só levava uma economia da estrutura, evidentemente reduzindo o custo, mas também na questão da sustentabilidade, né, e do meio ambiente. Facuri, a nossa norma atual, a NBR 8800, ela me parece que mais alguns meses aí ela vai estar entrando em processo de revisão, né? A questão da inclusão de aços de maior resistência é um ponto em que está sendo avaliado em relação à questão da alteração do texto, ou isso é algo que não é para agora, não é pauta para se discutir agora? Como é que é isso? Alexandre, a notícia é a seguinte, veja, nós estamos falando aqui de aço de até 450 MPa de resistência ao escoamento. Pois bem, a norma brasileira atual, isso não vai mudar na revisão, ela permite o uso de aço com resistência ao escoamento de até 450 MPa, sem qualquer óbice, com a manutenção de todos os procedimentos de cálculo usados rotineiramente. Então, em termos de norma, não há absolutamente nenhum empecilho de se usar o aço de até 450 MPa. Evidentemente, para aços de ultra alta resistência, esses acima de 450, ou acima de 550 MPa, até acima de 1.000 MPa que existem, né? Aí realmente não se daria para usar a norma. Sim. Mas até 400 MPa, absolutamente tranquilo, todo mundo já sabe usar, inclusive. Quem sabe usar o 8800 atual, sabe usar aço com até 450 MPa. A questão é saber usar corretamente, porque também não adianta você aumentar muito a resistência em situações onde o predominante no dimensionamento, às vezes, é a estabilidade ou o nível de deslocamento. Né? Então, é isso só que tem que ficar claro. Só completando aqui o seguinte, essa questão, por que hoje ainda não se utiliza o 450? Ou seja, desde 2008, a gente já foi permitida pela NBR 1800, tá? Basicamente, a disponibilidade hoje no mercado. Tá? Hoje, por exemplo, se você vai pegar, se você tenta comprar um perfil W com 450, você não consegue. Nós tentamos recentemente. Tá? Não é que a indústria não consegue fabricar, mas ela tem um prêmio, entendeu? Em cima disso, que é bastante elevado. Por exemplo, quando você faz uma obra, por exemplo, uma estrutura, né, utilizando 450 contra o 350, se a gente fizesse a conta aqui, dá em torno de 30 e poucos %
de aumento de resistência. Isso, evidentemente, pelos pontos que o Facuri falou, a gente não consegue chegar à máxima eficiência, porque tem várias peças que são dimensionadas por estabilidade ou por flechas, né, nível de deslocamento. Então, a gente coloca mais ou menos para 450 e 350, a gente fala alguma coisa entre 15% e 20%. Tá? E quando você vai comprar o aço, ele custa 20% a mais. Então, ele não te traz nenhuma economia hoje. Tá? O 420, tá? Você já consegue alguma coisa, entendeu? 420, nós estamos falando em termos de 5% a 10%. Mas o 420, em termos de, que a gente faz também a proporção, tá? Você consegue uma economia entre 10% e 15%. Ou seja, será que vale a pena todo esse esforço para ganhar 5%? É interessante. O problema bastante aí é a questão de disponibilidade e custo que está sendo colocado. Eu acho que se as siderúrgicas lançassem realmente, quando na época eles lançaram o 345, que eu acho que foi um gol muito, vamos dizer, um gol de placa que eles conseguiram marcar, eu acho que está na hora deles marcarem o segundo gol de placa, que é fornecer esses perfis com aço ou 420 ou 450, tá? Com praticamente um custo ou ligeiramente superior ao padrão do mercado hoje. Entendeu? Eu acho que, tendo isso, as empresas e os projetistas vão utilizar, porque, como diz o Faco, eles sabem utilizar. Tá? Me parece, às vezes, que o setor no Brasil está um pouco correndo atrás do rabo no seguinte sentido: a siderúrgica não fornece porque não existe demanda, a demanda não existe porque não tem disponibilidade. Né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje eu fizer um projeto utilizando 420 ou 450, qual é o tempo que vai levar para eu ter na minha fábrica esse aço disponível, considerando os lead times dos fabricantes? Isso aí realmente não... É outro ponto. Agora, o Facuri, a gente fala... Pois não. Isso, o mercado está sempre a reboque. A reboque, eu diria, não. O mercado está sempre à frente. Se o mercado não tomar a iniciativa de investir nesse tipo de aço, mesmo em um primeiro momento, tendo um lucro menor, nós nunca vamos sair dessa situação. É muito interessante. Eu comecei na década de 70, por exemplo, eu usava o STM A7, com resistência ao escoamento 210 MPa, depois veio 250 como padrão, sempre o mercado à frente desse processo, agora o 345, e o mercado vai ter que estar à frente dessa transformação de 350 para 420, 450. O Facuri, a gente falou agora há pouco da questão da norma, da 8800. Nós temos aí 12 anos, desde a última revisão, 2008 e 2020. O que nós aprendemos nesse meio tempo e portanto, o que a gente pode... O que está em vista, vamos dizer assim, em cima desse aprendizado que está na pauta dos comitês para alteração e para revisão da norma? Alexandre, eu não evitaria entrar em pequenos detalhes, tá? Mas porque isso pode até ser um pouco surpreendente, eu não sei se o Roberval concorda, a norma de 2008 ela foi um avanço muito grande, ela mudou bastante o patamar até do uso da estrutura metálica no Brasil, e até hoje ela é uma norma com um alto nível de atualização, por incrível que pareça. Se você pegar as normas mais modernas, ou melhor dizendo, as que saíram mais recentemente no mundo, a americana de 2016, as europeias agora também mais recentes, nós vamos observar que a nossa norma ela não está, da forma como se encontra nesse momento, tão diferente assim. Claro que tem uma série de pequenos itens que vão precisar sofrer atualização e estão sofrendo essas atualizações, né? Eu poderia citar rapidamente, por exemplo, o problema de flambagem local ou estabilidade local, como querem muitos. Isso aí é uma discussão eterna, né? Você sabe bem disso. Né? Mas o termo vai passar a ser agora estabilidade local de elementos comprimidos, coisas como alguns índices nas estruturas mistas, e por aí vai, mas não são
muitas coisas, ou seja, aquelas pessoas que estão acostumadas a usar a NBR 1800 de 2008 poderão usar a norma revisada com toda tranquilidade, inclusive com formatação semelhante. Não vão ver grandes diferenças, são mais detalhes. Perfeito. Em relação ao aço, Alexandre, até só para complementar, na última reunião que a gente teve, né, dessa revisão da norma, que ainda não entrou oficialmente na BNT, mas já tem um grupo trabalhando nela, se vale a pena ou não aumentar vamos dizer assim, a permissão, né, para se utilizar resistências maiores, tá, do que os 450 MPa. E a gente chegou à conclusão seguinte, gente, antes da gente mexer na norma para colocar, por exemplo, 550 ou aços mais resistentes, tá? Eu acho que a gente precisa, no mercado, consolidar o 450. Por isso a gente resolveu o seguinte, nós não vamos alterar, tá? Pelo menos a princípio, né, Facuri? Ficou mais ou menos resolvido lá, mas quando realmente for para o âmbito da ABNT, evidentemente isso tudo pode modificar. Mas a ideia é assim, nós precisamos ainda vamos dizer, fechar o patamar, atingir o patamar de 450 no mercado, aí a gente pensar em outro. Foi colocado o seguinte, a norma não proíbe que você utilize aços mais resistentes, tá? Ela só coloca para você o seguinte, ao fazer isso, você tem de levar em conta outros critérios que não apenas aqueles que estão colocados lá na norma. Por exemplo, até foi citado nessa reunião, e na ponte lá lá em Florianópolis, na ponte Ercílio Luz, nesse refurbishment que eles fizeram lá, foi utilizado aço de 1000 MPa. Tá? É um aço que é produzido pela Usiminas, chamado Sincron, e varia pode chegar até 1000 MPa. Tá? Então, assim, nós temos esse aço no mercado aqui no Brasil, tá? Mas ainda, como se diz, não é um produto padrão, não é um produto de prateleira que o projetista pode utilizar, entendeu? Eu acho que na norma, acho que se a gente ficar nos 450, eu acho que ainda está de bom tamanho aí. Sim, eu tenho duas perguntas para a gente, nós temos aí 10 para 5, que eu gostaria, antes da gente abrir mais especificamente para as perguntas do público, que eu tenho, o pessoal está acompanhando aí, está vendo que eu estou lendo as perguntas que estão me enviando e eu estou tentando já introduzir isso no bate-papo. Mas são pontos importantes. Nós temos hoje, apesar de já ter sido feito bastante coisa, mas a gente tem muita coisa para fazer ainda em termos de infraestrutura no Brasil. No nosso país, a gente sempre falou isso, a gente sempre torce para que isso continue sendo uma verdade. Nós estamos em franco desenvolvimento e a infraestrutura é fundamental para esse desenvolvimento econômico do nosso país. A gente tem muitas pessoas online aqui conosco que são representantes do governo, pessoal de Ministério de Minas e Energia, Ministério de Infraestrutura, quem a gente saúda, né, e louva o interesse por estar aqui, por estar ouvindo a respeito de como que o aço pode ser importante e relevante nesse processo. E eu queria que vocês, Facuri e Roberval, falassem um pouquinho a respeito disso. Como é que o aço pode ajudar, contribuir no desenvolvimento, no crescimento da infraestrutura do Brasil? Estou falando aí de portos, aeroportos, pontes rodoviárias e ferroviárias. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Bom, a questão, por exemplo, dessa parte de infraestrutura, quando ela vem da área realmente governamental, diretamente, a gente esbarra sempre no problema seguinte, que às vezes já vem o projeto já pré-concebido. Ou seja, ele já vem, por exemplo, aquela ponte é uma ponte em concreto armado, assim, assado, entendeu? E quando acontece isso, se torna muito difícil a gente modificar, tá? Para passar realmente para o aço, mesmo que às vezes se obtenha vantagem. Quando uma construtora, por exemplo, ganha aquela concorrência, ela ganhou em cima daquele projeto. Se ela modificar aquele projeto, fica sempre aquela questão.
é que, pô, então, se ele utilizou um outro material, um outro projeto, que não aquele que foi apresentado, tá? O concorrente também, o segundo colocado, teria direito de apresentar também. Então, a concorrência não seria leal. Tá? Então, esse é um grande entrave. A solução para isso, talvez, eu sempre pensei nisso, é que, ou não sei se é possível, é toda questão de legislação, ou se for uma questão de legislação, talvez possa ser modificado, né? É que o projeto seja concebido também do ponto de vista apenas conceitual, tá? E deixar para as próprias ofertantes, né, definirem o sistema que vai ser utilizado, entendeu? E com isso, evidentemente, produzir um custo final, um custo global maior ou menor, né, do que para poder ganhar aquela concorrência. Tá? Ou seja, foi dada oportunidade a todos os participantes de oferecerem alternativas. Claro que num ponto desse aqui tem de ter, evidentemente, uma vez ganhou a concorrência, ele teria de apresentar o projeto ao órgão público, tá? Que deveria contratar terceiros, por exemplo, para empresas, né, para poder verificar se aquele projeto está conforme, não só apenas as normas brasileiras, mas também vamos dizer assim, as premissas que foram colocadas para aquela obra, entendeu? Então, esse mundo, por exemplo, agora que nós estamos, né, numa fase vamos dizer, de execução de obras pela iniciativa privada, ou seja, pela privatização de rodovias, de ferrovias, de aeroportos, tá? Se torna mais simples, porque como ele é da iniciativa privada, ele decide, tá? Dentro evidentemente, de todos os critérios que foram dentro quando foi passado aquela concessão para aquela empresa. Então, assim, o que eu vejo hoje, que a gente pode contribuir bastante, eu acho que o aço hoje, principalmente na área de infraestrutura que nós estamos extremamente carentes, né? Assim, fornecer de forma rápida, aumentar de uma maneira muito rápida, tá? a entrega dessas obras que necessitam ser não apenas para o seu uso, né? Ou seja, um aeroporto, uma ponte, né? Ou seja, quanto mais rápido você colocar isso, ótimo para a população e para a nossa economia, tá certo? Mais rápido o público vai usar. Exatamente. E outra coisa... Tem a ver com a produtividade que a gente estava falando. Exatamente. E também vai dar também uma questão seguinte, que vai impactar menos, por exemplo, naquela rodovia que está sendo colocada aquela ponte, tá? Ou vai ser trocada, ou um viaduto que vai ser construído, né, numa rodovia, ou mesmo na cidade, no programa de mobilidade urbana, vai impactar menos o tráfego ali, por exemplo, entendeu? Você, por exemplo, recentemente, nós fizemos um viaduto aqui na BR-381, né, perto ali um pouco antes de Betim, em que a gente, as vigas e a estrutura, ela foi montada no final de semana, entendeu? Ou seja, se paralisou, ou seja, se causou alguma interrupção no tráfego, foi durante uma noite, entendeu? Aí, no dia seguinte, a rodovia já estava liberada para o tráfego, tá? E sem nenhum tipo de interrupção, entendeu? Nem por exemplo, se não houve aquele estreitamento, o tráfego não fluiu normalmente, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, o aço tem muito a contribuir, mas precisa que tenha essa questão da concorrência que eu citei. Sim. Facuri. Eu trabalho no órgão público, administro de engenharia, faço licitações de obras públicas e vejo realmente, hoje, com muita dificuldade,
uma mudança nos processos de licitação, até porque já existe uma forma de trabalho arraigada nesses órgãos, né? Uma licitação é um processo extremamente complicado, a gente tem visto que, às vezes, eu demoro 12 meses para fazer uma licitação, é algo inacreditável, mas é assim mesmo. Nós passamos por uma documentação enorme, uma avaliação da Procuradoria Jurídica, da AGU, até que a licitação seja colocada na praça. Por exemplo, um dos requisitos normalmente exigidos é que a gente tenha o valor da obra, porque, na verdade, os preços oferecidos pelos concorrentes ele tem que estar dentro dessa faixa, né? E aí fica muito difícil, às vezes, você deixar a licitação em aberto, ou com a estrutura em aberto, ou com vários pontos em aberto, porque muito possivelmente os órgãos de controle posteriormente criariam algum obstáculo, algum problema. Então, nós temos a necessidade, na minha opinião, de mudar um pouco a legislação da licitação dos órgãos públicos. E não apenas nesse aspecto. Nós precisaríamos simplificá-la de modo geral, de maneira a dar mais agilidade, mais objetividade, e fazer com que o Brasil tenha essas obras num prazo menor, e muito importante também, a um custo menor, porque todo esse processo licitatório, se nós formos computar todo o material humano empregado para fazer isso e o tempo, ele sai por um custo extremamente elevado. Eu diria até que determinadas obras, por exemplo, menores no setor público, o custo da licitação, se computado adequadamente, equivale a um percentual muito grande do valor da obra. Isso é um negócio. Verdade. Isso é algo que nós todos estamos pagando com os nossos impostos, ou seja, eu considero que não é algo muito adequado para um país que precisa tanto de recursos como o nosso. Interessante que a gente tem visto um movimento por parte do governo, setores do governo, que olham com olhos bastante cuidadosos para essa questão. Realmente estão interessados em modernizar os processos de licitação, inclusive utilizando materiais de grande performance, de maior performance, materiais modernos, como o aço, por exemplo. Então, aí foi levantado aspectos de produtividade, de rapidez, né? Então, quanto antes você finaliza, antes você entrega aquilo para o público. Mas, pelo que eu ouvi de uma maneira geral, principalmente do Roberval, a questão de deixar mais livre para que o setor, dentro de todos os aspectos de produtividade, de modernização, de inovação que ele tem, proponha algo e aí vença o melhor, né? Então, de repente, você vai ter uma empresa, um proponente que vai propor em concreto pré-moldado, uma que vai propor em aço, outro que vai propor em concreto protendido e assim por diante. E ali você vai ter custo e prazo. O gestor público, obviamente, vai olhar para aquilo e dizer o que vai reverter em algo mais benéfico para o público de uma maneira geral, né? Interessante. Agora, Alexandre, isso é uma dificuldade, porque muitas vezes o que predomina na licitação é o menor preço. E o menor preço imediato. Então, esses parâmetros, não, mas a estrutura de aço vai ser fornecida num prazo menor, ou eventualmente, isso nas obras públicas, ou eventualmente tem uma melhor precisão dimensional, então nós vamos gastar menos em lajes e fechamentos e por aí vai. Esses índices não são facilmente computáveis e acabam sendo deixados de lado, o que realmente não favorece a construção industrializada. Sim. Ou seja, nós estamos precisando de uma mudança de mentalidade mesmo, né? Mentalidade, questão cultural. Nós estamos precisando, vamos dizer, utilizar E mudança de legislação. Exatamente. Uma coisa para levar a outra, né? Nós estamos precisando de um pouco mais de liberalismo mesmo, né? Menos engessado. Eu queria encerrar essa parte, antes da gente... As perguntas que o público fez, algumas delas ou não foram abordadas, ou estão tangenciando de uma maneira interessante, eu vou colocá-las aqui, mas eu queria fechar perguntando para o Facuri e para o Roberval, começando pelo Facuri. Ensino e pesquisa, indústria, produtividade, inovação. Está faltando sinergia entre a academia e a indústria no Brasil nessa área, Facuri?
Pode melhorar? Pode, aliás, tem muito para melhorar, né? Eu vejo, muitas vezes, na nossa área de estruturas de aço, a academia trabalhando de uma certa maneira dentro de um círculo e um pouco distante do mercado. É difícil você falar que a culpa é de um lado ou a culpa é de outro. Eu acho que a responsabilidade por isso vem dos dois setores, empresarial e acadêmico. Não há aproximação adequada entre ambos, né? Inclusive, se você falar em pesquisa hoje, raramente você tem alguma pesquisa, por exemplo, na nossa área financiada por setores empresariais. De modo geral, isso é financiado pelo governo, pelas agências governamentais, e tem muito poucos recursos para isso atualmente, e mais ainda, sobram menos recursos ainda para a nossa área, que, se vocês observarem, na maioria dos editais, né, publicados por essas agências, nunca estrutura de modo geral, e muito menos a estrutura de aço, é uma área prioritária. A área prioritária vai lá para nanotecnologia, saúde, fármacos, e por aí vai. Então, os recursos que nós temos públicos são poucos, mas praticamente os únicos com os quais nós utilizamos para as pesquisas. Isso precisa realmente mudar. De vez em quando tem alguma iniciativa nesse sentido, mas que acaba não indo muito adiante. Uhum. Quer complementar, Roberval? Claro, é uma pena, né? Porque hoje, vou falar um pouco mais na nossa área, né? Nós temos algumas universidades, alguns departamentos, alguns professores que são altamente qualificados, tá? Têm total capacidade de, por exemplo, essa questão dessa pesquisa de desenvolver, e nós, no mercado, temos utilizado isso muito pouco. É uma pena. Nós temos um potencial enorme, tá? Que está sendo desperdiçado, né? Claro, tem exceções, né? Algumas empresas, né, do nosso setor, a gente mesmo tem feito bastante, outras empresas também têm, mas não é a regra, entendeu? De utilizar a universidade como ponto de desenvolvimento de produtos e de sistemas, né? De métodos, de processos, etc. Na nossa área, realmente, a utilização é muito pouco e é realmente uma pena. Nós temos realmente pessoal muito bem formado e, como o Facuri colocou, distante do mercado. Por outro lado, também, eu acho, o Facuri deve talvez concordar comigo, que às vezes isso sofre também uma restrição dentro da própria universidade. Tem algumas pessoas dentro da própria universidade que acham que essa relação da universidade com o mercado não é uma relação saudável, entendeu? E aí realmente a coisa começa a complicar também. Eu acho que tem, como o Facuri falou, não é culpa nem de um nem de outro, eu acho que na realidade dos dois, né? Uhum. Eu completaria dizendo o seguinte, dando alguns números para vocês. Por exemplo, nas universidades brasileiras, a partir de 2010, foram produzidas, na área de estruturas de aço ou construção metálica, se quiserem, cerca de 500 dissertações de mestrado e 110 teses de doutorado. Quer dizer, é um número extremamente elevado. E eu tenho quase certeza que a maioria desses trabalhos científicos sequer foram consultados pelo mercado. Eles foram publicados, foram feitos, o pessoal defendeu, isso está disponível publicamente, porque hoje todos os programas de pós-graduação têm que colocar essas teses na internet, essas dissertações e teses na internet, e estão aí perdidas, ao passo que muitas delas certamente devem ter um material extremamente útil para o setor empresarial. Claro que muitas não, muitas estão deslocadas da realidade brasileira, né? Muitas vezes nós trabalhamos, às vezes, mais com a realidade estrangeira do que com a realidade nacional, exatamente por essa falta de interação entre os dois setores. Mas eu quero dizer com isso que nós temos realmente pessoal capacitado em condições de dar o apoio que o setor empresarial brasileiro precisa. Claro, legal.
eu estava dizendo, o Roberval disse um preconceito, mas é um preconceito das duas partes, né? Muitas vezes o setor empresarial pensa que a universidade é muito teórica, é cara, que não vai produzir o que eles precisam, não entendem, às vezes, que o projeto de pesquisa pode não levar exatamente aos resultados desejados, até porque é uma pesquisa, não tem interlocutores aptos a conversar com o pessoal da universidade, né? Por exemplo, quando a gente faz algum trabalho junto com a Podemos, fizemos vários, né? Roberval, na verdade, é um colega nosso, a gente conversa com o Roberval, aí é fácil, porque ele entende todas as questões relacionadas à pesquisa, mas isso é absolutamente incomum, né? E por parte da universidade, de fato, quando ela sente que tem todas essas dificuldades, ela desanima. É muito mais fácil você pegar um recurso do governo, cuja cobrança vai ser menor, né? E você não vai ter, às vezes, um compromisso maior, como teria com a empresa, né? Então, isso tudo acontece, de fato. Quer dizer, a empresa precisa entender. Quando eu falo não vai ter um compromisso maior, não é porque nós não queremos ter compromisso, é porque não virá uma cobrança, muitas vezes, indevida, porque a pesquisa não chegou naquilo que se planejou no início. E isso pode acontecer. Pesquisa de alta tecnologia, por exemplo, no mundo inteiro, só um pequeno percentual chega no resultado inicialmente desejado. E isso precisa ser entendido. Muito bem, senhores, nós passamos das 5, mas a gente já tinha planejado ficar um pouquinho mais, para aqueles que puderem continuar nos acompanhando. Eu vou dar uma olhada geral, que eu vou pedir, fazer o papel desagradável, chato, né, de pedir para que os nossos convidados, à medida em que a gente for colocando as perguntas, respondam da maneira mais objetiva possível, para a gente poder conseguir levantar mais, dar oportunidade a mais perguntas, tá bom? Eu estou vendo aqui, muitas perguntas que foram feitas foram respondidas, viu, pessoal? Por exemplo, vocês acreditam que a iniciativa deve vir do mercado, já que o investimento em pesquisa e desenvolvimento aumenta a competitividade? A pergunta do Daniel Cândido, sim, os nossos convidados responderam isso. Mas aqui tem uma que é interessante aqui, que é do André Prado, da Arcelor, de Tubarão. Ele diz o seguinte, tem centros de serviço, estou aqui fazendo uma tradução, existem empresas de fabricação no Brasil capazes de lidar com materiais acima dos 350 MPa? Roberval? Sim, acho que a maioria das empresas, né, das grandes empresas, trabalha perfeitamente. Por exemplo, quando você trabalha com aço de 450, comparativamente com o de 350, o que se demanda? A mudança base do eletrodo de solda. Porque o mesmo aço, a mesma máquina que vai cortar e furar, tá? Ela é capaz de cortar e furar um aço de 350 ou de 450. Tá? Basicamente, ele vai ter uma mudança um pouco na tecnologia de soldagem. Apenas isso. Tá? Por exemplo, quando se faz um aço 345, o eletrodo padrão é o E70. Tá? Quando você já vai para o 450, você já iria para o E80. Tá? Mas, então, assim, estamos up to date. E lembrando que na norma tem uma tabelinha que relaciona o aço ao eletrodo, então não há grandes dificuldades. Então, a resposta, sim, existe plenas possibilidades, a indústria, o setor no Brasil está plenamente capaz. Jezebel Santos, boa tarde, essa aqui eu vou responder, tá, pessoal? Como é que o nióbio pode ter seu potencial explorado em construções metálicas no âmbito da realidade brasileira? O nióbio já é utilizado, amplamente utilizado, assim como outros elementos microligantes, como a gente diz na linguagem da metalurgia, no aço que é produzido no Brasil, né? Então, normalmente você tem uma distinção, quando a gente diz aço, os aços BLAR, né? Os BLAR, aços de baixa liga e alta resistência, são aços que possuem elementos microligantes e baixas porcentagens de carbono, para poder, portanto, o microligante compensa a porcentagem de carbono no quesito resistência e oferece ao aço, por exemplo, manutenção de tenacidade, mesmo com aumento de resistência, soldabilidade, conformabilidade, então são várias vantagens. Então a resposta é, o nióbio já é bastante utilizado, né? Sempre que se fala em aços de maior performance, de maior resistência,
certamente o nióbio, assim como outros elementos de microliga, vão estar presentes. Deixa eu dar uma procurada aqui. O Flávio Quertal disse que, na minha vivência de projetos, cabe ao arquiteto manter a visibilidade de opção pelo aço através da observância de modulações. Vocês concordam? Então, assim, debatemos um pouco a respeito disso, né? Facuri, parabéns pelos seus comentários. Do Lucas Favarato, todas as observações foram bastante assertivas. Em relação ao ensino do aço nas universidades para engenheiros, infelizmente observamos um certo atraso. Na sua opinião, qual que é o primeiro passo para mudar isso? Você quer complementar alguma coisa, Facuri, dentro dessa pergunta específica, além daquilo que você já comentou? Sim, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que essa questão de falar em ensino de estruturas de aço e dissociar do ensino em geral de engenharia é um pouco equivocada hoje. Eu não tenho muita dúvida com relação a isso. Então, eu penso que um grande problema geral do Brasil é o ensino. E, desde o ensino básico, nós sabemos muito bem dos nossos índices no PISA, né? Eu acho que isso aí tem sido amplamente divulgado pela mídia, quanto do ensino superior também, né? No último ranking da Folha de São Paulo, acho que é 2019, a gente pode computar 754 cursos de engenharia civil, de onde sai a maioria dos profissionais da área de estruturas de aço. Desses 754, eu fiz uma conta, aproximadamente 66% tem ensino que eu diria bastante fraco. Por que bastante fraco? Eu fiz uma continha, esse índice é meu, tá? Eu assumo a responsabilidade por ele. São cursos que têm nota de ensino menor que 20% da nota dos 5 melhores. Então, olha, se é 20% dos melhores, não deve ser um ensino de grande qualidade. Então, isso corresponde a 66% dos cursos do Brasil. Uma quantidade enorme de engenheiros que estão sendo formados sem o conhecimento adequado geral. E se não tem esse conhecimento adequado geral, não vão ter, obviamente, muito menos, um bom conhecimento de estruturas de aço. Quer dizer, não faz sentido você pegar só a disciplina de estruturas de aço. A formação do engenheiro tem que ser mais ampla, quer dizer, ele tem que ter boas disciplinas básicas, tem que conhecer a teoria das estruturas bem, tem que conhecer resistência de materiais, e aí ele vai conhecer um pouco de estruturas de aço também, e com isso ele forma seu conhecimento geral. Então, isso precisa ficar muito claro. Nós precisamos melhorar, de modo geral, o ensino no Brasil, partindo do básico e chegando até o ensino superior. Não tem sentido nós termos 754 cursos de engenharia civil no Brasil, dos quais a grande maioria tem um ensino considerado de baixa qualidade. Interessante ponto. Ou seja, você tem uma deficiência na formação do engenheiro de uma maneira geral. E o aspecto estrutura é um dos aspectos, né? Porque se você tem uma formação sólida, você busca num curso de extensão, de pós-graduação, você consegue complementar alguma coisa que eventualmente ficou. Interessante. O Conrado Afonso, ele é professor DEMA, deve ser Departamento de Materiais, talvez, Conrado, da UFSCar, iniciando um projeto de aços ao vergalhão, aços para vergalhão. Ele diz o seguinte: posso dizer que a metade das dissertações e teses são feitas com a indústria de aços e outras. Pesquisa aplicada precisa de financiamento das empresas. Então, fica aí o toque do professor Conrado. Bom, aqui fala a questão que envolve... Pessoal, tem muitas perguntas aqui, como eu disse, que já foram respondidas. As outras, nós vamos anotar aqui nós temos todas elas listadas aqui, a gente não vai conseguir responder todas. Eu espero que a maioria delas tenha sido respondida nesse papo. Foi rápido, né? Mas que foi bastante interessante. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa diferente. Sim. O Eduardo Ferreira. Roberval, como está a questão do ICMS sobre estrutura metálica versus... Ele fala aqui versus pré-moldada, mas vamos traduzir um pouco isso, né? Como que está a questão tributária, a questão de isonomia tributária em relação a estruturas que são consideradas pré-moldadas ou industrializadas e as estruturas em loco? Você está acompanhando essa discussão, Roberval? Uhum. Bom, vamos dizer, está no nosso dia a dia, né? A questão tributária de isonomia.
Realmente você tem razão quando você colocou aqui que a estrutura industrializada, a pré-moldada, ela tem o mesmo problema da estrutura de aço, né? Ou seja, a estrutura que é industrializada, que é pré-fabricada, vamos dizer assim, né? Pré-fabricada em concreto ou pré-fabricada em aço, né? Ela tem uma incidência de CMS muito maior do que na estrutura moldada em loco. Isso é um problema, tá? Que alguns estados conseguiram resolver parcialmente, né, dando alguma isenção, né? O regime especial tributário, o chamado RET, alguns estados têm feito isso, Minas, Rio, Rio Grande do Sul, Goiás, eles conseguem, às vezes, dentro da legislação local, né, resolver parte desse problema, tá? Mas, vamos dizer assim, o grande centro consumidor, né, do país, que é São Paulo, não tem. Então, nesse ponto, a gente fica realmente, né, em desvantagem. Nós ainda temos esse problema, realmente é algo que foi levantado diversas vezes e que ainda tem esse problema. Entende? É uma luta que o setor tem de continuar travando, e a gente sempre coloca que vamos dizer assim, os grandes players da siderurgia, que são realmente as empresas maiores, de maior capacidade, que poderia atuar isso do ponto de vista nacional, deveria realmente ajudar, procurar ajudar, já fizeram bastante coisa também, mas ainda continuamos com esse problema. Ok, o nosso colega aqui, o Leonardo Silvestre, ele perguntou o seguinte, você comentou que sobre o custo da obra, mas gostaria de ouvir mais sobre quais outras variáveis devem ser consideradas na definição do tipo de solução, ou seja, a gente falou um pouco sobre isso ao longo, mas a questão não é tão somente custo, né, quando você compara material A com B. A gente acabou de dar um exemplo aqui agora, que é a questão tributária, né, que faz com que muitas vezes o aço acabe ficando mais caro do que o concreto moldado em loco. Mas assim, talvez a pergunta vá um pouco na direção das principais vantagens, né? Isso aí é aquelas vantagens que, como eu disse, desde a época, né, da década de 80, 90, a gente tem batalhado nessas seminários que a gente tem feito aí, juntamente com as indústrias siderúrgicas. A precisão de execução, né, redução de custo de fundação, porque a estrutura é bastante mais leve, né? Redução de canteiros, né? Uso muito menor de mão de obra, tá? E por aí vai. São várias vantagens, acho que já foram bastante disseminadas. O que precisa é transformar isso realmente em realidade, tá? Ou seja, quando for construído, se leve em conta isso. Não apenas na fase de orçamento, mas na fase de execução, tá? Que seja realmente utilizado, tá? Isso é um ponto bastante importante, que eu entendi o que o Leonardo está sugerindo, está perguntando. Uhum. Todas essas vantagens têm de ser traduzidas ao longo da construção. O ponto é importante, porque, assim, da definição da escolha do material que vai constituir a estrutura, não pode ser só o custo direto, né? Existe toda uma cadeia que precifica o que vai gerar o custo final de uma construção e, principalmente, do retorno do investimento, né? Assim, quando você fala em edifícios de múltiplos andares para escritórios, ou mesmo obras institucionais como hospitais, você acaba tendo um início de uso muito mais rápido, né, por conta da industrialização do próprio processo, né? Ô, Alexandre, tem uma questão seguinte, conforme eu falei, a forma de contratação e quem que é que realmente está te contratando. Por exemplo, o dono de um hospital, por exemplo, que quer construir um novo hospital, tá? Se ele me contratar para fazer a estrutura, tá? E comparar com o que uma determinada construtora
que vai fazer com o concreto convencional e comparar quanto é que eu compro dessa construtora, quanto é que eu compro da Codem ou de um outro fabricante qualquer, né? A gente fica pau a pau. A gente é extremamente competitivo. Isso sem levar em conta absolutamente nenhuma vantagem. Tá? Digamos que essas outras vantagens, elas entram realmente como um plus. Tá? E se levar em conta isso que você acabou de falar, o retorno do investimento, né? ou o custo financeiro, a estrutura metálica, pela redução de prazo, por exemplo, ela se torna imbatível. Você consegue reduzir facilmente 30%, 30% do prazo de uma obra de um edifício, por exemplo. Tá? Uhum. Com isso, você tem um retorno muito mais rápido, se você começa a faturar muito antes. Tá? E lembra, quando a gente fala 30%, o que é uma taxa de juros hoje de 5%, 6% ao ano? Tá? 30% não chega a ser grande vantagem. Isso se você estiver falando da estrutura, mas nós estamos falando do empreendimento como um todo. Então, você está tendo retorno, tá, do empreendimento como um todo. Isso é fundamental para hospitais, para escolas, para shopping center, entendeu? Em escolas, então, em universidades que a gente tem feito, ou mesmo colégios de nível médio, tá? Quando eles começam a construção, né? Eles já têm um prazo, por exemplo, eles já começam a vender matrícula, ou seja, em fevereiro as aulas começam. Tá? Se for atrasado, imagina o prejuízo que eles vão ter com a falta do dinheiro entrar, né? Dos recursos dentro daquela escola. Então, assim, quando se leva tudo isso em conta, tá? Quando eu falo aço, gente, entenda como construção industrializada também, tá? Não só o aço. Claro, o aço eu posso falar melhor, que é exatamente o meu setor, tá? E que, evidentemente, por exemplo, comparado com o concreto pré-moldado, tem também algumas vantagens pela própria leveza, questão das fundações, etc. e tal. Mas, basicamente é isso. A forma de contratação, tá? Conforme eu disse, durante muito tempo a gente vendia para o nosso concorrente. Quando a gente resolveu vender para o cliente, tá? Para o nosso cliente, a situação mudou bastante. Tá bom. Pois não, Facuri. Para a gente encerrar. Só para encerrar, que ainda não foi colocado, que é algo que eu acho importante. Como as estruturas de aço são entregues montadas, normalmente a preço fechado, não sei se o Roberval concorda, perfeitamente. Usa a dispersão orçamentária e evita riscos decorrentes de situações imprevisíveis que podem abalar o mercado. Nós estamos vivendo agora uma fase em que, em função da pandemia da Covid-19, por exemplo, o preço do cimento, só para dar esse exemplo bem atual, subiu cerca de 40%. Então, isso tem causado para a gente, com alguns problemas aqui nas nossas obras. Perfeito. Senhores, olha, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, o papo extremamente esclarecedor. Existe muito que se discutir ainda sobre o setor ou com o setor, mas a gente fica muito feliz de ter lançado e dado essa oportunidade para poder contribuir um pouquinho nessa discussão, tendo pessoas tão importantes e relevantes como os senhores para o setor. Eu vou passar de novo a palavra para a Paula, que vai fazer as considerações finais, e aí com isso a gente encerra. Obrigada, Jordão. Muito obrigada, professor Facuri, muito obrigada, Roberval. Foi excelente, foi muito rico o conteúdo apresentado aqui hoje. A gente teve um número bem representativo de participantes, chegamos a 250 participantes. Lembrando que essa é uma pílula do painel da construção metálica que vai acontecer durante a BM Week no dia 9 de junho de 2021. No nosso site, abmbrasil.com.br, vocês podem obter mais informações, inclusive sobre submissão de trabalhos que estão abertas, sobre esse assunto, inclusive, vamos receber trabalhos, né? Também estamos com as inscrições abertas com 20% de desconto. No site, vocês também têm acesso aos proceedings dos eventos, né? A BM tem um rico conteúdo lá estático para ser consultado. Revistas técnico-científicas, vocês também podem se inscrever em cursos online, webinários, a gente tem feito muitos webinários durante essa pandemia, né? Então, tem bastante coisa para vocês verem lá, abmbrasil.com.br.
A gravação de hoje também vai estar salva no nosso canal do YouTube, tá? BMTV. Tem mais conteúdo lá também, tem as palestras que foram apresentadas na BM Week passada e nas anteriores. Então, tem bastante conteúdo para vocês explorarem por lá, tá bom? Em nome da BM, eu agradeço ao CBCA pela parceria, agradeço à CBMM pela parceria de sempre. Jordão, foi excelente sua moderação, os dois palestrantes sem palavras. Obrigado. Muito em breve.